Bom, nessa aula 2 eu vou continuar o assunto, tá? Baseado aí no arquivo aí, de apresentação que eu mandei anteriormente, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora algumas considerações, né, que que devemos fazer, né, antes da seleção, né, de uma tecnologia de geração de energia, ou antes de pensar em converter energia, tá? Porque o que que acontece? Sendo bem sincero com vocês, não adianta nada investir pesadamente em geração, vamos supor energia elétrica, né? Geração, transmissão, distribuição, ou se for pensar outra fonte de energia, conversão de energia, sem perguntar, né, para si mesmo: preciso disso? Eu preciso gerar mais energia realmente? Né? Onde eu quero chegar? Antes de ficar falando aí da necessidade, né, da conversão de energia, eu tô falando, como falei no vídeo anterior, né, que nós vamos falar mais assim sobre geração de energia elétrica, né? Antes de pensar nisso, será que vale a pena investir nessas soluções do que investir em otimização, eficiência energética? Então, muitas vezes, fala-se, por exemplo, né, da eficiência energética como fonte de energia alternativa. Por que isso? Por exemplo, numa residência, tá? Que é algo mais palpável, a meu ver, entre nós aí, né? O que nós devemos fazer, né, para adotar medidas de eficiência energética numa residência? Por exemplo, troca de lâmpadas. Eu acho que, estamos agora aqui em 2021, eu acho que em muitas residências as lâmpadas são LED. Até alguns anos atrás, né, se via ainda, né, lâmpadas fluorescentes e décadas atrás, lâmpadas incandescentes. Né? Na época da introdução das lâmpadas fluorescentes no mercado, muita gente, né, não queria comprar, né, essas lâmpadas mais modernas porque eram muito mais caras do que lâmpadas incandescentes. Com a introdução das lâmpadas LED não foi muito diferente. Então, com o tempo, né, com a consolidação do mercado e também, né, a amortização dos investimentos por parte das indústrias, as lâmpadas fluorescentes e depois as LED ficaram cada vez mais baratas. E mesmo sendo mais caras que as anteriores, com o passar do tempo as pessoas foram adquirindo, né, porque sabiam que poderia consumir menos. Por quê? Porque a diferença entre as lâmpadas mais antigas com as mais novas é que com a mesma luminescência o consumo de energia elétrica é menor, associados a algumas medidas, né, adotadas por alguns governos de proibição da comercialização de equipamentos antigos. Como, por exemplo, nos dias de hoje no Brasil, a lâmpada incandescente só é utilizada em casos excepcionais, como, por exemplo, não sei se ainda tem, né, lâmpadas incandescentes de pequenas, bem pequenas para fornos de fogões, ou se usado em equipamentos voltados a aquecimento, desumidificação, como por exemplo, condicionamento de folhas de papel sulfite, né, num local onde tira muitas cópias, sei lá, chocadeiras. Então, tem algumas situações onde há uma necessidade de estabilização da temperatura, né, em especial em locais onde necessita de calor, manutenção de temperatura pelo menos ou se for o caso, manutenção de umidade. Por exemplo, no caso da chocadeira, de uma chocadeira, manutenção de temperatura, no caso de condicionamento de papel sulfite, aí a temperatura não é importante, o que é importante é a umidade, né? O controle dela. Que mais? Geladeiras, né? Geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, né? Algumas delas têm a tecnologia, algumas delas já têm tal da tecnologia inverter. O que seria inverter? É uma tecnologia que permite uma variação da rotação do compressor. Porque até então só existia compressores ou totalmente ligados ou totalmente desligados. Ou, por exemplo, ou desligado 0 ou 3.600 RPM, 1.800, o que seja. Né? Isto é, ou sinal vermelho ou sinal verde, não tinha o sinal amarelo. Então, o que acontecia, por exemplo, uma geladeira ou aparelho de ar-condicionado? Você regulava a temperatura, então ele controlava o tempo de quando o compressor estava ligado, totalmente ligado ou totalmente desligado. Então, numa geladeira, né, nós sabemos aquelas situações em que há abertura e fechamento constantes, muitos alimentos lá dentro da geladeira, vai ficar colocando muito alimento quente. É claro que o consumo de energia elétrica aumenta, né, porque
toda geladeira lá tem o termostato, né? De ter lá uns set points, que são pontos assim que o compressor é acionado a partir de uma certa temperatura e é desligado assim que ele alcança uma determinada temperatura. Então, os compressores ligam, desligam, né? E os inverters não, são compressores que têm uma rotação variável, permitindo um menor consumo de energia, embora ainda sejam mais caros. Então, há uma determinada situação, né? Por exemplo, se a pessoa consome muita energia por parte de ambos, de alguma forma, é conveniente, né? E fazer um investimento a longo prazo, gastar mais, né? Para comprar um aparelho mais econômico, né? No caso, o ar-condicionado ou uma geladeira com tecnologia inverter. Esse seria o exemplo de eficiência energética, pensando no quê? Geladeira e ar-condicionado. Falei agora há pouco de iluminação. Tem situações em que a pessoa, né, sem a intenção nenhuma, a meu ver, né, na minha opinião, sem intenção nenhuma, já está contribuindo com a eficiência energética. Por exemplo, os televisores mais modernos, são TVs aí de LED, OLED, entre outros aí. As pessoas compram porque a resolução é melhor, tem alguns recursos, Smart TV, conexão à internet, etc. Em comparação aos de tubo catódico, ou os TVs de plasma, que são mais modernos, que esse é o primeiro exemplo, que são aparelhos que consomem mais energia do que os mais novos. Então, no caso da TV, não é a pessoa não compra por causa da eficiência energética, mas sim por causa da qualidade de som e imagem, né? E computador, a mesma coisa. Agora é mais comum as pessoas usarem notebooks do que um PC, um computador de mesa, que consome muito mais energia, também porque o monitor é de tubo catódico. Mesmo com monitores de LCD, de plasma, LED, o que seja, né? A CPU consome muito mais energia do que um notebook, né? Então, principalmente pela comodidade, pela praticidade de levar o notebook em qualquer lugar, o que permitiu as pessoas adquirirem o notebook em vez de um computador de mesa, e com isso, sem, a meu ver, na minha opinião, sem querer, né, consumir menos energia elétrica. Por exemplo, os smartphones, que é algo mais recente, por exemplo, 10 anos atrás, pouca gente tinha, agora está algo mais popular. Com o smartphone, ele substitui muitos instrumentos. Há décadas atrás, o pessoal usava rádio-relógio, por exemplo. Usava relógios conectados à tomada. Dá até para ver televisão, né, pelo smartphone. Ver notícias, em vez de ligar a TV, ver as notícias pelo celular. Isto é consome, para fazer determinadas atividades, consome menos energia elétrica, né? Aí cabe a questão também, né? Deixa de consumir energia elétrica de uma forma, vai consumir mais pela outra, né? No caso, a principal aplicação do smartphone, sem dúvida, é telefone, né? Então, os celulares de 10, 15 anos atrás consomem menos energia do que os de hoje por causa dessa multifuncionalidade, tela maior, enfim, né? Pra quem é mais velho sabe que os celulares há 10, 15 anos atrás, você carregava o celular, demorava dias para descarregar. O negócio, os smartphones não, se usa intenso, carrega uma até mesmo 2 vezes por dia. Tá? Mas aí tem outros aparelhos também que, a meu ver, não tiveram assim, mudanças significativas na diminuição do consumo de energia. Por exemplo, eletrodomésticos em geral, micro-ondas, liquidificador, batedeira, máquina de lavar roupa. Claro, né, que há alguns avanços significativos, materiais de melhor qualidade, no que tange a motores elétricos, transmissões, né, pensando numa máquina de lavar roupa. Vai ter um aumento da eficiência de certa forma, ventiladores também, mas não é algo significativo, na minha opinião. Tá? Que mais? Aí, claro, por exemplo, chuveiro, né, que é um dos pontos que mais consome energia, né? A meu ver, não houve uma melhoria significativa na eficiência energética do chuveiro. Então, não menos importante, não é comprar equipamentos mais econômicos, mas sim racionalizar. Pode soar até como é que eu vou dizer para vocês, assim, até como algo bobo, mas é interessante falar, né? Mudanças de hábitos, Ah, é tomar consciência de desligar a luz do cômodo que não tiver ninguém, né? Se a pessoa sai, lógico, desliga a luz. É algo assim que parece até bobo eu falar isso, mas algumas pessoas não têm
esse hábito, não tem esse pensamento. Algo tão elementar não sabe, né? Que a importância de desligar a luz no momento oportuno, desliga a TV também em algum momento oportuno e assim por diante, né? Ou, por exemplo, a pessoa vai lá tomar banho, é bom que tomar banho um depois do outro. Por quê? Porque a segunda pessoa que vai tomar banho, né, vai pegar água um pouco mais quente ainda no chuveiro, né? Essas coisinhas, tá? É, não vou dizer numa casa, mas vou dizer numa instalação maior, numa indústria, no comércio, que a eficiência energética é já algo mais relevante. Fazer um projeto mais adequado de iluminação, não colocar lâmpada demais, não colocar uma lâmpada com uma potência alta demais, porque dependendo do lugar, né, a luminescência torna-se algo desconfortável, tá? Às vezes você vai a algum lugar aí, uma farmácia, por exemplo, com lâmpadas demais, né? A pessoa sente já um desconforto porque está muito forte a iluminação. Ou poderia fazer um projeto arquitetônico aproveitando mais a luz do sol, né? Então, por que eu comecei a falar de residência, depois eu fui partir para o comércio? Por quilowatt-hora consumido, o consumidor residencial é um dos que mais gastam. A tarifa de energia elétrica para o consumidor residencial é maior do que de um industrial de grande porte, porque muitas vezes na indústria de grande porte faz acordos, faz parcerias aí que permite aí pagar menos. Além do fato de ter muito pano para manga para investir em cogeração, em projetos aí de geração distribuída. Tudo bem que algumas casas já têm geração distribuída, mas nem todas as pessoas têm a capacidade aí, né, mesmo para obter empréstimos, né, bancários, aí para instalar módulos fotovoltaicos, por exemplo, embora esses módulos aí estão com preços cada vez mais atrativos, né, e alguns bancos oferecendo juros baixos para financiar fins de financiamento. Mas voltando aqui a falar em eficiência energética, né, algo que para as residências pode ser algo não tão relevante, mas é possível, por exemplo, abrir uma empresa de consultoria para a pessoa fazer um projeto junto a um consumidor de eficiência energética, cobrando, por exemplo, uma comissão a partir daquela energia economizada. Se, por exemplo, uma indústria gasta 10 mil reais por mês de energia elétrica, com um projeto de eficiência energética diminui de 10 para 5, mesmo não colocando módulos fotovoltaicos, mesmo não colocando gerador a diesel, apenas trocando motores, existem motores elétricos de alto rendimento, equipamentos mecânicos de rendimentos maiores, o que seja. Se diminuir, por exemplo, de 10 para 5, nada impede de cobrar uma comissão, sei lá, de 20%, 40% para a pessoa, para o consultor ganhar 1.000, 2.000 reais por mês, e um período aí de, sei lá, 3 anos, né? Faz um contrato. É uma forma, né, de trabalhar com isso. Existem empresas chamadas ESCOs, que é uma sigla em inglês, né? São empresas de consultoria desculpa, faz projetos diversos de eficiência energética, voltado principalmente a grandes consumidores. Tá? No caso das residências, é algo mais simples, como eu falei para vocês, né? Porque, em geral, né, as pessoas gastam mais energia à noite, né, no horário de pico, e a tarifa de energia mesmo o dia todo. Com exceção de que adotar a tarifa branca, que é uma tarifa pouco utilizada, que é mais voltada aí por exemplo, uma população aí que não usa muita energia elétrica justamente no horário de pico. Tá? Mas é o único tipo de tarifa que há uma variação fora e dentro do horário de pico. Mas se pensar, por exemplo, grandes consumidores como grandes comércios e indústrias, para quem não sabe, há uma diferença, tarifa na ponta ou fora de ponta. E tarifa na ponta é uma diferença tão grande, na casa aí, dependendo do lugar, 4, 6, 8 vezes ou mais, que compensa, por exemplo, colocar um gerador a diesel isto é, ter sua própria energia elétrica, gerar sua própria energia no horário de pico. Hospitais, por exemplo. Só que hospitais tem o agravante é que se coloca gerador também para não faltar energia elétrica, porque o hospital é uma dependência muito grande, né, de energia elétrica, especialmente pensando em instalações como UTIs. Então, assim, por que adotar medidas de eficiência energética?
principalmente para economizar, para gastar menos. Mas pensando principalmente, né, gastar menos no horário dentro do horário de pico, porque para o consumidor residencial em geral não tem tanto problema, mas nas indústrias em especial é algo relevante. Tá? Mais para frente eu mostro para vocês algo que acho que vocês devem ter visto em certas disciplinas, né? Que é perfil de consumo em período de 24 horas, né? Menor de madrugada e maior aí entre 6 e 9 da noite. 6 da tarde e 9 da noite, né? Que é aquele momento que a pessoa chega em casa, vai tomar banho, abrir geladeira, liga a TV. Apesar que esse pico tem diminuído. Por quê? Porque os hábitos de consumo mudaram, por exemplo, dos anos 90 para cá, que é o terceiro item aqui, já antecipando. O que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas estão comprando mais aparelhos de ar-condicionado. E ar-condicionado as pessoas usam principalmente fora do horário de pico, principalmente, né, hora do almoço, que o sol está mais quente. E aí tem o seguinte, a maior parte das pessoas ainda, pelo menos, trabalham fora de casa. Então o consumo é maior no local de serviço. E a maior parte da população brasileira trabalha no setor terciário, que é comércio, repartições públicas, prestador de serviço, serviços educacionais, etc. Então, até a década de 80, havia um consumo maior de energia por parte das residências, né? Assim, chuveiro, TV de tubo catódico, geladeira que consumia muito mais do que os atuais, e assim vai, né? E lâmpadas incandescentes. Então era natural a pessoa ter lá, somando aí, vamos supor, uma casa com 10 lâmpadas incandescentes, tem uma potência total aí de 1000 watts. Vamos colocar uma média de 100 watts por lâmpada. Agora, né, o que era 100 watts, agora é 10, 12, 15 watts no máximo. Tá? É por isso que há discussões aí de gente que é a favor e principalmente gente contra o horário de verão. Tá? Porque a influência do horário de verão tem ficado cada vez menor. Tá? Por quê? Porque antes havia um consumo muito maior no horário de pico. Por quê? O horário de pico ocorre à noite, a pessoa tem que ligar as lâmpadas. E hoje não, o consumo é menor, mas em compensação o consumo aumenta do ar-condicionado, que é usado principalmente em outros horários. Né? Então é isso. Então, assim, já antecipando aqui a tal da mudança de hábitos, também associado ao que eu tinha falado do celular, por exemplo. Na década de 80, muitas casas ainda não tinham geladeira, agora é mais comum. Pouquíssimas casas tinham aparelho de ar-condicionado, agora é mais comum. Na década de 80, o que era já comum, da mesma forma como é hoje? Chuveiro elétrico, televisão de alguma forma, né? Uma casa com uma família, com 5, 6 pessoas, uma TV apenas. Apenas algumas casas tinha, por exemplo, 2 ou 3 televisores. Vamos supor aí uma família com 2 filhos, cada um com seu quarto, então tinha lá 3 televisores, um na sala e 2 em cada quarto das crianças. Então tinha 3 televisores, e aí muitas vezes, claro, né, nas situações está lá 3 televisores ligados ao mesmo tempo. Só depois, né, que popularizou o computador pessoal, PC. Aí a TV, não vou dizer que a TV foi preterida, né, mas em muitos casos, né, a pessoa ou usava a TV ou usava o computador. Nos dias de hoje, será que as crianças de hoje usam mais televisão, assistem mais televisão do que antes? Não sei, é algo discutível, né? Talvez use mais o smartphone, mais o notebook e menos a TV? Talvez, né? Então, já falando aqui, mudança de hábitos por parte dos consumidores residenciais. Que mais? Custo de geração versus custo de racionalização. É de novo o que eu falei no começo. Será que compensa gastar com geração sabendo que eu posso economizar com racionalização? Por exemplo, você vai entrar em contato com uma empresa que faz projeto de sistemas fotovoltaicos. Aí faz o levantamento lá, informa lá, passa a conta de luz lá para o projetista, que lá tem o histórico dos 12 meses. Ah, você precisa colocar 12 placas. Aí depois você vai ver, nossa, mas por que tem tanta lâmpada ligada? E se eu colocar uma geladeira e um ar-condicionado inverter? Isto é, soluções para diminuir o consumo de energia elétrica. Será que eu diminuo, sei lá, 12 para 9 placas?
Pode acontecer. Mas em compensação, né, o fato de você instalar uma solução dessa de sistemas fotovoltaicos, ele pode até estimular a pessoa a consumir mais energia elétrica. Por quê? Vai ver a conta de luz, vai cair o preço, vai cair o gasto, né? Aí a pessoa vai colocar, sei lá, um hidromassagem, cuja resistência elétrica gasta até mais que o chuveiro, ou colocar um fogão elétrico ao invés de colocar um fogão a gás. Pode ser, né? E assim por diante, colocar mais aparelho de ar-condicionado, tá? O que acontece muitas vezes? Às vezes as pessoas colocam um aparelho superdimensionado no ambiente onde não é necessário e acaba usando apenas uma pequena parte da capacidade dela, contribuindo para o aumento do consumo de energia elétrica. Isto é, compra aparelho para usar até 10, 20% de sua capacidade. Aí gasta à toa, né? Porque quanto maior o número de BTUs, né? Quanto maior a potência frigorígena de condicionamento de ar, quanto maior essa potência, mais caro o aparelho. Aí você gasta mais no aparelho mais caro e no final das contas consome mais energia. Por quê? Porque o aparelho está superdimensionado, está subutilizado. Tá? Bom, o que mais que eu posso falar? Eficiência energética, custo de geração versus custo de racionalização. Eu falei numa residência, mas numa indústria, no setor terciário de grande porte, isso aqui é essencial ver isso aí. Né? Como eu falei, por exemplo, né, existem muitos lugares onde há projetos errôneos aí de iluminação. Então é possível fazer um projeto adequado para permitir a economia de energia elétrica, levando em consideração as necessidades do local. Porque existe aquela iluminação para sala de aula, para corredor, para banheiro, para uma sala de escritórios ou uma sala onde há uma grande demanda de serviços manuais, por exemplo, manutenção de equipamentos eletrônicos, artesanato, enfim. Né? Bom, eficiência energética nas indústrias, já falei, setor terciário e nos transportes. Bom, quando fala transporte, assim, é claro, né, que, por exemplo, empresas concessionárias de ônibus, que detêm, por exemplo, transportes coletivos, interestadual, né, muitas vezes eles fazem renovação da frota visando economia de combustível, de óleo diesel, tá? Principalmente empresas mais modernas, mais importantes. Então, assim, muitas vezes as principais companhias rodoviárias, tanto de passageiros, até mesmo de carga serve também, eles sempre atualizam a sua frota. Sei lá, 6, 8 anos já troco de ônibus, já troco de caminhão. Por quê? Porque sabe que ao trocar vai obter aí um motor mais econômico, tá? Até mesmo, por exemplo, frota de carros para locação. Né? Pode apesar, né, que no caso locação, né, o ônus do combustível fica pelo cliente, né, mas, enfim. E o que nós temos reparado? Além do aumento da eficiência energética por parte dos motores de combustão interna, algo acelerado a partir dos anos 80, devido ao aumento do preço dos derivados, está se falando muito da introdução dos veículos elétricos. No Brasil, nem tanto, porque ainda há uma participação considerável do uso do etanol, principalmente em estados como São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas também, talvez Rio de Janeiro. Só esses estados aí já, acho que mais da metade do consumo nacional de etanol, né? Ou mais da metade, não, a grande maioria, né? Mas pelo menos de combustíveis veiculares aí, uma boa parte. Então, é algo que, por esses outros motivos, ainda vai demorar para consolidar ainda os veículos elétricos. Mas, independente, o que nós podemos adiantar, antecipar, algo que eu vou mostrar para vocês mais para frente. O consumo de energia por quilowatt-hora, joule, independente da unidade que vocês vão usar, em carro elétrico é muito menor do que carro a gasolina, carro etanol. Por quê? Porque a eficiência dos motores de combustão interna são muito menores do que dos motores elétricos. Então necessita de muito mais energia. Os veículos a gasolina, etanol, diesel, necessita de muito mais energia para ser convertido para ser usado nas rodas. É claro, né, que o custo, né, por energia, por unidade de energia elétrica é muito maior do que a energia da gasolina, do etanol, enfim. Mas vocês podem ver, né, fazendo uma busca bem simples na internet, que
o custo por quilômetro rodado do carro elétrico é muito menor do que o custo por quilômetro rodado usando o etanol, gás natural veicular. Então, o elétrico, por quilômetro rodado, sai bem mais barato. Só que ainda os carros são muito mais caros, né? Mas independente da questão do carro elétrico, né? Há uma busca muito importante na dimensão do custo, do consumo e, por consequência, o custo por quilômetro rodado. Só que aí, não podemos pensar apenas na eficiência do veículo em si. Porque quando eu falo pensando apenas no aumento da eficiência, eu penso naquela situação em que os hábitos das pessoas não mudam. O que acontece quando o preço da gasolina aumenta consideravelmente? Etanol, mesma coisa. As pessoas começam a repensar seus conceitos. Será que eu preciso usar tanto carro? Por que eu não uso a bicicleta, eu vou a pé, eu uso o transporte coletivo ou a carona? Faz um compartilhamento. E aí, tudo isso que eu estou falando, né, vai por água abaixo. De uma certa forma, tá? Falo por água abaixo, depende da situação que eu estou abordando. Mas o que acontece? É natural que quando o custo do combustível aumenta, é natural que a pessoa vai recorrer a alguns artifícios, tá? Mesmo que altere um pouco os hábitos. Tá? Aí, nós podemos falar eficiência energética do setor de transportes como um todo. Tá? Ou também a pessoa, né, procurar trabalhar em regime home office em casa, né, aí vai usar menos o carro. Tá? Ou como falei antes, né, por exemplo, em São Paulo existem vias segregadas que para ônibus, por exemplo, né, para vias segregadas para ônibus, que dependendo da época até é usado também para veículos desde que estejam dando carona. Então, por exemplo, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, em algumas avenidas, onde tem vias segregadas para ônibus, permite a passagem de táxi, ambulância, óbvio, e carros, desde que tenha um número mínimo de pessoas. Né? Se não me engano, é número mínimo de 4. Ou também se for carro elétrico. Mas aí existe toda uma infraestrutura necessária, né, de guardas, né, de pessoas, né, para vigiar, para ver se está tudo a contento. Tá? Aí se não tiver, taca a multa. E tem algumas cidades que usam também um pedágio nas regiões centrais, isto é, os veículos ao alcançar as regiões centrais, ela tem uma câmera, né, que fotografa até como se fosse uma multa. Não se fala isso, né, mas é um pedágio sem cobradores, né? Um pedágio automático. Tá, algumas cidades mundo afora, acho que Londres, capital da Inglaterra, se não me engano, tem pedágio, desse tipo de pedágio para as pessoas entrarem nas zonas centrais, né? E a custos altíssimos, tá? Inclusive, para os padrões deles, o custo é bem alto. E aí, contribuir para quê? Para a mudança de hábitos para as pessoas usarem mais o transporte coletivo ou outros meios, como bicicleta. Tá? Então, falei tanto de eficiência por parte do veículo em si, quanto da comunidade como um todo. Em São Paulo, tem lá o rodízio de veículos, em que, por exemplo, segunda-feira não pode andar carros com o final 1 e 2, na terça, 3 e 4, e assim por diante. Principalmente para quem é de fora e não sabe, né? Para esse pessoal que é de fora, né, e tem que passar por São Paulo, acaba levando uma multa. Isso às vezes acontece, né? Por exemplo, uma pessoa que sai do sul do Brasil para ir para o Rio de Janeiro. Aí tem que. Aí, por algum motivo, tem que passar lá pela Marginal Tietê. A pessoa leva a multa e não sabe. Aí depois vai ver, porque o carro passou justamente no dia cuja numeração não era permitida. Isso acontece. Então, assim, o rodízio que é usado em São Paulo, esse que eu falei, foi inspirado na Cidade do México. Só que na Cidade do México foi bem. Não é que não deu certo. A população de lá começou a usar um artifício do quê? Comprar um carro mais velho, mais poluente para ser usado no dia de rodízio. Aí até piorou a situação. Tá? A eficiência energética veicular diminuiu, em média, né? Diminuiu, a poluição aumentou. Tá? Esse que é complicado. Aí cai aquela questão, será que a pessoa realmente precisa do carro? Às vezes sim, às vezes não. Né? Quando falo às vezes não, por puro comodismo, tá? Então é muito relativo.
Que mais? Perfil de geração versus perfil de consumo de energia elétrica. É bem complicado lidar com isso, porque o que, que acontece? No Brasil existe uma empresa privada chamada ONS, que é Operador Nacional do Sistema Elétrico. Que é uma empresa que faz o gerenciamento, né, que faz a conexão entre o produtor e o consumidor. E é muito difícil igualar o perfil de consumo em relação ao perfil de geração, porque quem consome não quer saber se a matriz elétrica brasileira é predomínio hidrelétrica em detrimento de outras fontes, né? Porque mais para frente eu vou falar, né, sobre os perfis de geração característicos de cada fonte. Então, o grande desafio é gerar aquela energia em momentos exatos, em quantidade exata, adequada, ao consumo previsto. Porque pode haver uma diferença entre o consumo 6 da tarde em um dia com 6 da tarde do dia seguinte. E aí, às vezes, deparamos com situações como variação aí de tensão, oscilação na iluminação, picos, até mesmo até mesmo blackouts, por causa dessa desigualdade aí entre geração e consumo, principalmente em regiões onde cidades, comunidades que estão no pico do sistema, nas pontas do sistema interligado nacional. Como assim? Regiões distantes de linhas de transmissão. É igual, por exemplo, uma rede de distribuição de água. Nessa região central fica lá a caixa d'água, ficam as bombas, etc. Aí chega lá na ponta da rede de distribuição, a água chega mais fraca. Principalmente pensando, por exemplo, no bairro que fica numa região mais alta. Com a energia elétrica é algo semelhante. Muitas vezes nas pontas a tensão tende a diminuir. Porque há perdas no meio do caminho, há perdas na transmissão, há perdas na distribuição. Quando eu falo nas pontas, pode ser a ponta uma comunidade isolada, uma vila, uma fazenda, um sítio, ou se pegar o mapa, né, mais para frente eu vou mostrar, né, o mapa do Sistema Interligado Nacional, por exemplo, norte do Espírito Santo, tem várias pontas do Sistema Interligado Nacional, porque até onde eu sei, né, o Espírito Santo não conecta com o sul da Bahia. Acho que não tem linha de transmissão conectando o norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Antigamente, né, o Sistema Interligado Nacional não era conectado como é hoje. Então, há 20 anos atrás, por exemplo, o sistema Nordeste era separado do Centro-Sul. Então, por exemplo, Goiás não era conectado com o Tocantins. Então, o norte de Goiás era uma ponta de um sistema e o sul do Tocantins era uma ponta de um outro sistema. Tendo como consequência aí uma grande oscilação da tensão, né? Fazendo essa analogia aí à pressão da água. Tá? E aí, com a vantagem, né, das conexões, né, que a tendência das tensões aumentarem, um aumento diminui o consumo, né, fica mais próximo à lei de transmissão, enfim, aí a qualidade da energia elétrica aumenta. Além de outros fatores que eu vou falar depois, né, mas um deles é a queda da tarifa de energia elétrica. Mas enfim, isso é outra história que eu vou falar mais para frente. Mas onde eu quero chegar, o Operador Nacional do Sistema tem o desafio, né, de permitir, né, eu vou dizer para vocês, permitir, né, a qualidade, a manutenção da qualidade da energia elétrica, né, tensão, corrente, frequência, tal, na medida do possível igualando geração e consumo. Atualmente, existem alguns países que estão adotando grandes bancos de baterias conectados a linhas de transmissão, o que permite aí uma certa folga, onde em determinados períodos curtos, né, principalmente, pode haver uma diferença de geração e consumo sem afetar significativamente na qualidade da energia elétrica. Mais para frente eu vou falar sobre isso, né, nos outros vídeos. Uma questão muito importante, né, ainda mais em se tratando do crescimento, né, da geração renovável de energia, em especial eólica e fotovoltaica, que é a questão da intermitência. O que é intermitência na geração de energia elétrica? É a variação da geração de energia elétrica decorrente a fenômenos naturais.
Por exemplo, na geração eólica, há uma grande intermitência devido à grande variação momentânea da velocidade dos ventos. Contribuído para quê? Uma grande variação da geração elétrica, o que torna um grande desafio, é um grande desafio junto ao operador nacional do sistema. Por quê? Porque o operador nacional do sistema quer previsibilidade. E muitas vezes os geradores eólicos não conseguem essa previsibilidade por questões naturais. Então, muitas vezes tem que recorrer a algumas soluções alternativas, que eu não vou falar aqui agora, para gerar energia elétrica de uma forma mais previsível possível. Na medida do possível, uma geração, digamos, mais homogênea possível. Ao passo que a geração fotovoltaica é um pouquinho mais previsível, na minha opinião, porque sabe-se, né, que à noite não gera nada. O pico é meio-dia, 1 da tarde, dependendo do lugar. Então tem um perfil assim que é digamos, mais previsível, né, de geração de energia fotovoltaica. Mas mesmo assim, né, tem nuvens, o céu fica nublado, e aí gera muito menos. Tem lá os vales, né, de geração. E muitas vezes esses vales, né, essas quedas, nem sempre são previstas. Aí também a questão da intermitência. Isso eu estou falando, né, intermitência em questão de segundos, minutos, horas, dentro do mesmo dia. Mas podemos pensar também em intermitências mais longas, por exemplo, irregularidade na geração hidroelétrica. Aí já não fala em dias, fala em semanas, meses, né? Por quê? Porque muitas vezes faz a previsão da pluviosidade, faz uma previsão por consequência da vazão do rio e por consequência disso a previsão da energia elétrica gerada e muitas vezes não sai como previsto. Mesmo que, assim, pode acontecer, né, de gerar até acima do previsto, mas muitas vezes a grande preocupação é quando uma geração menor que o previsto. Tá? A vantagem, né, da geração hidráulica é que ela tem digamos, um sistema de acumulação de energia que nada mais é do que o lago artificial. Tanto que falo que o Brasil é um dos países, se não o país com maior reserva de energia do mundo. Tá? Quando falo, o nosso sistema, o maior sistema de acumulação de energia do mundo, que é a energia hidráulica, energia potencial gravitacional. Eu falo isso por quê? Porque, até onde eu sei, se salvo me engano, o único país que gera mais hidroeletricidade que o Brasil é a China, gera 2 ou 3 vezes mais. Só que em total, né, a China gera muito mais energia que o Brasil, talvez mais de 10 vezes. Né? Aí que mais? E mesmo assim, será que eles têm a capacidade de armazenamento de energia maior que o do Brasil? Talvez não. Tá? Ainda mais, né, por exemplo, a bacia do Rio Paraná, né, tem dezenas de usinas, né, então tem todo o gerenciamento aí, né, da gestão das águas, né, das suas barragens, né, desde as montanhas, desde as usinas mais próximas às nascentes até chegar à usina de Itaipu, que no Brasil, né, é o que está mais a jusante. Então, tem toda essa gestão também do armazenamento de energia por parte das águas, o que contribui para a minimização da intermitência por parte das hidrelétricas, o que não acontece na eólica nem na fotovoltaica. Não dá para armazenar vento, não dá para armazenar energia solar, né? O que vier já é automaticamente gerado. Mas, por exemplo, no Brasil, né, tem lá quase 400 usinas sucroenergéticas, que, sendo que algumas delas, talvez uns 30%, tem lá todo um sistema de cogeração, né, com geração combinada de eletricidade e calor, né, com caldeiras a vapor, queimando bagagem de cana especial, turbinas a vapor, gerando energia excedente para servir as redes elétricas de uma determinada região. Né? Algumas dessas usinas mais modernas, elas conseguem armazenar bagaço de cana para ser utilizado até mesmo na entre-safra. Tá? Se, por exemplo, o processo fabril, né, o setor fabril lá para a produção de etanol e açúcar, se atua 8, 9 meses ao ano, já o de cogeração pode atuar, 10 meses e meio, até mesmo 11, né, sabendo que o restante do tempo aí, alguns dias somados, serve para manutenção. Tá? Então, em algumas usinas, as mais modernas, elas permitem isso, armazenar
biomassa para ser queimado até mesmo fora do horário de pico. Então minimiza essa questão da intermitência, que nesse caso a intermitência é decorrente da safra. Tá? Por exemplo, na região centro-sul do Brasil, a colheita vai de fevereiro, março até dezembro, dependendo da região, dependendo da usina, dependendo da variedade da cana, dependendo do volume de produção. Tá? Já no Nordeste é uma outra época. Tá? Então, a intermitência nesse caso ela é a dependência da safra, dependência da produção agrícola. Tá bom? Tem algumas culturas, né, cujas plantas são colhidas ano todo. Por exemplo, eucalipto. Você pode cortar, colher eucalipto ano todo, mesmo tendo alguns lugares onde há uma variação da colheita, né? Mas também dá para armazenar biomassa a longo prazo. Mesmo exposto ao tempo, né, podendo chover, enfim, em geral, as plantas elétricas que consomem biomassa fazem isso, né? Em geral, elas deixam relento, tal, para o sol incidir da biomassa, acelerar a secagem, mesmo que chova. Então, assim, eu estou falando, por exemplo, do eucalipto, porque tem algumas usinas papeleiras, centrais papeleiras, e que tem uma usina própria de cogeração, em que pode queimar tanto material nobre quanto material residual. Residual seria cascas, galhos, raízes triturados que não servem para o processo produtivo de produção de celulose, ou até mesmo consumir lixívia, que é um subproduto industrial também podendo ser usado para geração de energia elétrica. No caso das usinas sucroenergéticas, né, eles utilizam o bagaço, que é um resíduo industrial, e algumas dessas usinas já estão queimando até no máximo 10% já é muito, mas em média 2% de palha. Nada impede queimar um pouco de madeira, eucalipto, por exemplo. Tá? Então, intermitência, nesse caso, está relacionado à safra. Tá? Aqui, ó, armazenamento de energia como fonte de energia. A grande vantagem de investir em armazenamento de energia é que você vai poder guardar uma forma de energia no momento de baixa para fornecer momento de alta. É a mesma coisa, por exemplo, investir, por exemplo, em tancagem. Por exemplo, um porto, uma refinaria, investir em tanques enormes para armazenar petróleo. Compra petróleo quando estiver barato para ser consumido quando tiver valor mais alto. Tá? Que mais? As usinas sucroenergéticas estão investindo cada vez mais em tancagem de etanol. Por quê? Porque elas podem guardar o etanol no momento de baixa para vender no momento de alta. Silos também, mesma coisa, né? Também para não deixar os grãos ao relento, para poder guardar em momento de baixa para vender em momento de alta. Soja, milho principalmente. No caso, se tivesse mais usinas hidrelétricas, reservatório, em vez de ter mais a fio d'água, teria mais água, lógico, o impacto ambiental ia ser maior, os lagos teriam que ser maiores, mas aí armazenar mais água, tendo mais poder de decisão, tal, para poder gerar mais energia elétrica. E aí possivelmente não necessitaria de outros investimentos. Aí investir mais em eólica, fotovoltaica, usina carvão, usina gás natural, que seja, né? Mais para frente eu vou falar sobre isso com mais detalhes, né? A questão assim, quanto tempo que o Brasil consegue armazenar água, né, desde o momento que as usinas recebem essa água até o seu uso. E esse tempo tem diminuído cada vez mais, tá? Esse poder aí de capacidade de armazenamento tem caído. Desculpa, não capacidade de armazenamento em volumes, né, mas esse período assim, desde quando recebe até o seu uso. Então, armazenamento de energia ele serve para quê? Podemos pensar da seguinte forma: primeiro, guardar energia em momento que o custo está muito alto. O custo está muito alto para fornecer no momento que o custo está baixo? Sim. Ou ao contrário, armazenar energia para não gerar energia elétrica agora, mas para gerar energia elétrica depois? Pode pensar dessa forma. Por quê? Porque existem leilões, mercado spot. O que é mercado spot? É aquele mercado em que faz o acordo entre o produtor e o consumidor, fornece energia elétrica por curto período de tempo, mas em geral a energia elétrica é mais cara. Tá? São contratos mais curtos, de curto prazo, mais rápidos. Né? Então, por exemplo, tem usinas que queimam, usinas sucroenergéticas, queimam bagaço de cana, por exemplo, que estão conseguindo, né, comercializar energia elétrica pelo mercado spot.
embora seja de curto prazo, períodos mais curtos, eles conseguem ganhar mais. É a mesma história, por exemplo, do vendedor da loja, né, da empresa que vende cerveja de madrugada. Claro que vai vender cerveja mais cara, né, porque os supermercados estão todos fechados. É a mesma situação. Você tem o produto e outra pessoa tem, só você tem, certamente você vai vender o produto mais caro. Tá? Você pode fazer essa analogia aí. Eu vou falar de novo dessa analogia com o revendedor de bebidas mais para frente, tá? Então, armazenamento de energia serve também para quê? Para não desperdiçar essa energia que é ser utilizada antes, né? Por exemplo, existem projetos do uso da água das hidrelétricas converter ela em hidrogênio, para usar o hidrogênio como vetor energético para geração de energia elétrica, porque dependendo da situação, é mais fácil armazenar hidrogênio do que água. Tá? E esses investimentos estão aumentando o mundo afora, mas pensando principalmente por parte do armazenamento de energia eletroquímica. Leia-se grandes bancos de baterias, tá? Acoplados, associados principalmente a linhas de transmissão, podendo também associar linhas de distribuição. Não pensando apenas em armazenar energia elétrica, mas também pensando na manutenção da qualidade da energia elétrica. Tá? Equalização da tensão, principalmente tensão e frequência. Vamos falar de tensão principalmente. Para diminuir picos, variações e riscos de blackouts, porque tem países em que sabe-se que existem tecnologias cada vez mais avançadas e que torna-se possível o aumento da qualidade da energia elétrica, a diminuição das interrupções, diminuição de irregularidades. Então, as agências reguladoras estão aplicando multas cada vez mais altas, mais caras. Então, esses investimentos em armazenamento de energia são essenciais para diminuir as multas. Já estão ficando cada vez mais caras e pequenas falhas estão se tornando cada vez mais custosas para as concessionárias. Tá? Espero que eu tenha sido bem claro. O que mais? Espero que o som aqui do meu fone esteja bom. Vamos lá. Já falei alguma coisa antes, mas vou reforçar, né? O que são usinas a fio d'água? Em geral, são usinas hidrelétricas em que a água que chega no lago artificial, né? Ela, em curto espaço de tempo, ela é utilizada ou pela casa de máquinas, né? Pelo gerador, pelas turbinas, ou vai para o vertedouro, né? Que é aquela instalação, né? Onde é vertido, né? A água excedente. Que é aí que tem empresas aí querendo investir em produção de hidrogênio, é nessa situação, para usar essa água, digamos, vertida, né? Mas por aí, qual é a vantagem, né, da usina reservatório? Como eu falei antes, permite armazenar mais água. Por exemplo, na maior parte do Brasil, né, acho que quase todo o território brasileiro é dominado por climas em que, especialmente tropical, em que chove mais no verão do que no inverno. Então, teve uma época, até a década de 70, talvez 80, que houve uma preocupação, uma prioridade da instalação de usinas reservatório. Só que com o tempo, né, houve aí as discussões acerca do impacto ambiental causado, né, pela formação dos grandes lagos artificiais, né? E aí o que acontece? Preferiu-se mais usinas a fio d'água, só que a capacidade de armazenamento de água diminuiu. Desculpa. Então, olha só, por exemplo, a usina de Belo Monte tem lá o lago artificial de 450 km², usina a fio d'água. Só que no primeiro projeto era para ser em torno de 1.200 km², uma área muito maior. E aí diminuiu de 1.200 para 450 km². Qual foi o grande problema? A capacidade de armazenamento de água diminuiu e, por consequência, a energia elétrica gerada diminuiu também. Tá? E aí há uma necessidade de investimento de novas plantas, o que seja. Né? Porque a grande vantagem da hidrelétrica, ela serve como energia de base. O que é energia de base? É aquela energia mais barata e que também pode fornecer por 24 horas por dia constantemente, desde que tenha água, obviamente. Porque se tiver menos à medida que vai diminuindo o nível do reservatório, vai chegar uma hora que vai ter que adotar medidas aí de diminuição da geração, né?
fechando algumas comportas, né, menos turbinas em atividade, enfim, né? Então, o que aconteceu? Dos anos 80 para cá, houve-se um aumento dos investimentos em usinas a fio d'água, em detrimento das usinas reservatórias, mas em compensação a capacidade de geração diminuiu. Tá? Por quê? Usinas com menor capacidade de armazenamento de água. Mas mesmo assim, o Brasil tem, não sei se é o primeiro, mas é um dos que tem maior capacidade de armazenamento de energia do mundo, só que nesse caso é energia potencial gravitacional. Ao passo que alguns países, por exemplo, a Austrália, estão investindo pesadamente em armazenamento de energia eletroquímica. Tá? Por que também? Porque a Austrália, para quem não sabe, né, ela é como se fosse uma grande ilha. Não é considerado uma ilha, né, até onde eu sei, né, mas é um país totalmente isolado. Não tem conexão com outros países devido à distância, né, geográfica com outros países. Né? Nada impede de investir um grande linhão ligando, por exemplo, a Austrália com a Indonésia, enfim, mas até onde eu sei, não tem. Aí que mais? Sistema Interligado Nacional, para quem não sabe, é uma grande rede de linhas de transmissão que conecta quase todos os estados brasileiros, com exceção do estado de Roraima no momento, porque há projetos para interligar o estado de Roraima. Vantagem: ele permite fornecer energia elétrica mais barata para regiões mais isoladas. É aquela história, por exemplo, de uma cidade que tinha apenas um atacadista, vamos supor. E aí aquele atacadista pinta e borda, coloca os preços que quer julgar convenientes, só tem um serviço de péssima qualidade, enfim. Até chegar um outro atacadista, né? E oferecer preços mais baixos, um serviço melhor. Aí aquele atacadista mais antigo vai ter que se adaptar para não perder clientela, né? Então, onde eu quero chegar? Você vai levar linhas de transmissão para regiões mais distantes, você vai permitir o fornecimento de energia elétrica mais barata e de melhor qualidade. Porque o Operador Nacional do Sistema, ele atende apenas o Sistema Interligado Nacional. Aquelas comunidades isoladas no meio da Amazônia, por exemplo, ele não atende. Então, a vantagem de investir no Sistema Interligado Nacional permite conduzir, aumentar, né, obviamente, as linhas de transmissão, fornecer de energia elétrica mais barata e nesses lugares, inclusive nesses lugares que tem, por exemplo, geradores a diesel, enfim, né, que fornecem energia elétrica mais cara. O que acontece no meio da Amazônia? Mais para frente eu vou falar, né, que a energia elétrica de comunidades isoladas na Amazônia é pesadamente subsidiado. Então, por exemplo, se o custo da energia elétrica por meio de usinas a óleo diesel for de R$ 1.000 o megawatt-hora, ao chegar a linha de transmissão para aquela cidade, primeiro que não vai ser mais necessário manter aquela usina mais antiga, né? A usina que gera R$ 1.000 o megawatt-hora. Porque vai chegar um grande linhão do Sistema Interligado Nacional para fornecer energia mais barata. Vamos supor, 200, 300 reais, R$ 200 o megawatt-hora. É um valor até que coerente. É o que aconteceu com a cidade de Manaus. 2 milhões de habitantes, Zona Franca de Manaus, etc. Né? Chegou o linhão do Sistema Interligado Nacional, mas antes tinha o quê? Usinas a óleo diesel. O ideal é o quê? Ao chegar um linhão, né, o Sistema Interligado Nacional, manter aquelas usinas a óleo diesel stand-by. Por quê? Porque no meio do caminho pode cair um fio, pode ou por sabotagem, ou por algum fenômeno natural, algumas torres desabarem. Já pode acontecer. Então, por exemplo, corta a transmissão de energia elétrica. Aí volta aquelas usinas à sua plena operação, né? Mesmo que gere energia elétrica mais cara, né? Porque, na minha opinião, a energia mais cara é quando não tem. Principalmente se pensando em hospitais, por exemplo. Então, o Sistema Interligado Nacional recentemente conectou o estado do Amapá, teve uns problemas aí em 2020 sérios lá, e principalmente na capital Macapá, que detém acho que quase a metade da população do estado inteiro. Mas por quê? Porque foi conectado ali uma linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional a boa parte do estado, só que é estranho, né? Porque antes tinha o que? Usinas a diesel. Eles foram totalmente desativados, nem stand-by estavam.
E aí quase o estado inteiro ficou sem luz por semanas, né? Então faltou aí um plano B. E o pior, né, que é o quê? É um grande linhão que transmite energia elétrica para quase o estado inteiro. Então, ao chegar o linhão do Sistema Interligado Nacional no Amapá, especialmente na capital Macapá, quase toda a população amapaense ficou dependente de apenas uma linha. Ah, mas os problemas foram lá nos transformadores, enfim. Poxa, na engenharia nós sabemos que tem que ter um equipamento similar para que, caso de problema em um, o outro entre em operação. Mas parece que faltou manutenção em 2 equipamentos aí e não tinha nenhum para recorrer. É o que na engenharia chama de redundância. É igual, por exemplo, o sistema de bombeamento de água. Tem uma bomba funcionando e outra parada em stand-by. Se der problema em um, ou efetuar manutenção preditiva, preventiva ou corretiva, outra vai funcionar. Agora, se dá pau em um e não efetua manutenção e dá pau em outro também, aí o sistema fica totalmente parado. Né? Aí ninguém vai ter água. É o que aconteceu no Amapá, que ficaram aí semanas sem energia elétrica, por falta aí de investimentos aí, manutenção e sistemas redundantes. Né? Um absurdo, mas isso que aconteceu. Então, de novo, a grande vantagem do Sistema Interligado Nacional é permitir um fornecimento de energia elétrica a um preço mais baixo. E uma coisa que eu esqueci de falar, no sistema interligado, no sistema isolado, gera a R$ 1.000. Só que o consumidor não vai pagar R$ 1.000 ou mais que isso, vai pagar menos. É aquele negócio, você produz um produto, gera um produto, o custo é 1.000, mas você vai vender por 500, você não vai ficar com prejuízo. Alguém tem que arcar com prejuízo. Quem que arca com esse prejuízo? O Brasil inteiro, por meio de subsídios. Está aqui mais para frente. Depois eu falo sobre subsídios. Então, olha só. O que fazer para melhorar a qualidade da energia elétrica e diminuir o custo de transmissão, enfim. Investimentos em transmissão, obviamente, né, você vai levar mais linhas de transmissão, até mesmo ampliar as já existentes, né, pensando principalmente em grandes consumidores. Por exemplo, tem vários linhões saindo de Itaipu e indo para São Paulo. Conexões com outros países, né, do Brasil. O Brasil tem conexão maior com o Paraguai e com a Argentina. Paraguai, principalmente, né, devido ao uso da energia elétrica do lado do Paraguai da usina de Itaipu. Para quem não sabe, a usina de Itaipu tem 20 conjuntos turbogeradores, 20, 10 do lado do Paraguai, fornecendo energia elétrica a 50 Hz, e outros 10 conjuntos turbogeradores do lado do Paraguai, fornecendo energia elétrica a 50 Hz, e outros 10 no lado brasileiro, fornecendo energia elétrica a 60 Hz. E tem linhas, né? Tem linhas de transmissão saindo da Argentina. O que ocorre com frequência? O Brasil fornecer energia elétrica para a Argentina no verão e fazer o caminho inverso no inverno. Por quê? Porque o Brasil ele é muito dependente da hidroeletricidade, onde chove mais no verão e menos no inverno, por consequência gera mais energia elétrica no verão do que no inverno. E na Argentina, mais ou menos a metade da energia elétrica vem do gás natural, tá? Que é uma forma mais estável, né? Geralmente fontes não renováveis, como gás natural, óleo diesel, carvão, são mais nuclear também são mais estáveis do que as renováveis por causa que as renováveis têm essa intermitência. Então o que acontece? Em vez de gastar, investir, nesse caso talvez seja o gasto a melhor palavra, gastar em centrais elétricas para operar apenas em curtos períodos de tempo, compensa comprar energia elétrica de fora. No caso da Argentina, por exemplo. É a mesma coisa, por exemplo, você vai investir na produção de alguma coisa, qualquer um produto, vai. Abrir uma fábrica para produzir alguma coisa, o custo fica muito alto. Então compensa não produzir e comprar de alguém mais barato, que produz aí uma linha de produção maior o ano todo, o que seja. Tá? E é o que acontece. Porque tem usinas no Brasil que fornecem energia elétrica mais barata, devido às suas características específicas. Por exemplo, a usina de Itaipu gera uma energia barata, ainda mais que o investimento já foi totalmente amortizado, de uma usina que iniciou sua construção na década de 80.
E aí tem usinas que geram energia elétrica mais cara, por exemplo, algumas termoelétricas a diesel ou a gás natural que fornecem energia elétrica apenas em momentos específicos, como por exemplo junho, julho, agosto, né, onde tem menos água nos reservatórios. E aí gera uma energia elétrica mais cara, porque como qualquer outra atividade humana, há custos fixos e há custos variáveis. Custo variável, no caso da termoelétrica, né, obviamente é o custo do uso da matéria-prima. E custo fixo é a manutenção da usina mesmo naquela época que não vai ser necessário gerar energia elétrica, né? É a mesma coisa, por exemplo, você pegar um espaço para locação, um espaço, por exemplo, se você pegar esse espaço para abrir uma loja, você vai usar essa loja aí, ficar aberto de segunda a sábado. Você vai usar por muito tempo, você vai usar aquele espaço para a loja. Mas você pode pegar esse mesmo espaço para abrir, por exemplo, salão de eventos, salão de festas, né? Festa infantil, por exemplo. Quando que tem festa infantil? Ah, só final de semana. Você acaba usando aquele mesmo espaço, mas por um período muito menor. E aí o custo do serviço para, se for pensar em salão de festa, né, é muito maior do que se fosse uma loja. Mas o aluguel, o dono do espaço vai cobrar o mesmo aluguel, o mesmo valor, depende se for loja, se vai ser salão de festa, se for, sei lá, uma igreja, uma oficina mecânica, o que seja, né? Então tem a questão dos custos fixos e variáveis. E usinas que trabalham a plena carga, os custos fixos podem até ser os mesmos, né, do que uma usina que opera pouco. Então tem casos no Brasil, inclusive, né, a meu ver, absurdo, de termoelétricas que em determinados anos fica parado e só usa em, sei lá, depois de 2 ou 3 anos. E aí o custo da energia elétrica vai para as alturas, mas aquela história. É que nem, por exemplo, comer em aeroporto no Brasil. Por que, que a coxinha, o salgado, o cafezinho, o prato de comida é tão caro em aeroporto? Porque tem que pague. Porque, por exemplo, vai querer comer um salgado no aeroporto. Será que você precisa comer um salgado no aeroporto? Tem gente que compra, tem gente que come, né? É a mesma coisa uma termoelétrica que fornece energia elétrica a 700, 800 reais o megawatt-hora. Por que que existe uma termoelétrica que fornece energia elétrica tão cara? Porque há quem compre. Porque uma indústria, um hospital, um shopping, o que seja, assinou o mercado spot, enfim, ela está precisando daquela energia elétrica, senão os custos aumentam, né, com a sua inatividade. Por exemplo, uma usina, uma indústria que não tem energia elétrica, os funcionários ficam parados e os custos só aumentam. Porque você tem que pagar o funcionário não é culpado pela falta de energia elétrica, né? Então é isso. Então, por que determinados produtos são tão caros? Porque há quem compre. Tá? Mas vamos lá, voltando ao que está falando aqui, né? Então, o fato de ter mais conexões com outros países, isso ajuda por quê? Porque você consegue adquirir esse bem, energia elétrica, no momento que eles poderem oferecer valores mais baixos. Então, compensa muito, às vezes, né, você comprar energia elétrica da Argentina a R$ 200 o megawatt-hora, vamos supor, do que permitir o acionamento de uma termoelétrica a 300. Por que vou permitir queimar óleo diesel, fornecer energia elétrica cara, sabendo que a Argentina tem energia de sobra naquele momento, né? E em países continentais isso ajuda. Vamos pensar, por exemplo, a Suíça. Pô, a Suíça ao norte tem a Alemanha, a, a oeste tem a França, ao sul tem a Itália e a leste tem a Áustria. Olha quantos países que pode conectar, né? Ao contrário, por exemplo, a Austrália, que é uma região, um país isolado, aí já é algo mais complicado, tá? Mas no Brasil poderia ter mais conexões com outros países? Sim, poderia ter. Mas aí, né, a maior parte do consumo de energia elétrica no Brasil está no Sudeste e Sul, regiões Sudeste e Sul, que tem conexão com o Paraguai, Argentina, Uruguai. O Brasil tem conexão com o Uruguai, sim, né? Só que o comércio é muito menor, de energia elétrica é muito menor do que da Argentina, tá? Então é isso. Quando eu falo em comércio de energia elétrica, né?
outra coisa também, que eu vou falar de outras formas mais para frente, né? Que com o início das privatizações dentro do serviço de energia elétrica na década de 90, foram criados alguns serviços como Mercado Spot, é, teve alguns leilões, né, que ainda não falei, né, leilões de energia elétrica, A-2, A-5 e assim por diante. Tá? Uma coisa muito interessante, né, porque até alguns anos atrás, né, não se falava tanto em geração distribuída, agora se fala, né, especialmente, né, aqueles módulos fotovoltaicos nas residências, comércio, grandes consumidores, até mesmo instalação de fazendas fotovoltaicas para atender um cliente, um consumidor, né, algo autônomo ou uma cooperativa de consumidores. Por exemplo, um edifício de tantos condôminos, né, comprar uma fazenda e criar um consórcio, né, para gerar energia elétrica para eles. Isso se tornou possível graças à resolução número 482, desculpe, esqueci de colocar, de 2012, e que depois teve algumas atualizações, e que permitiu esse o quê? A criação de um banco de energia elétrica, isto é, a energia elétrica excedente vai ser acumulada no banco para ser usado em momentos que necessite, quando estiver faltando. E esse banco ele funciona por um período de 5 anos. Né? Então, permite aí aquela energia que sobra ser usada em um período de 5 anos. Tá? E isso contribui para o aumento substancial aí dos projetos de instalações fotovoltaicas. E geração centralizada é o seguinte, geração geralmente mais afastada do mercado consumidor. Tá? E essa geração distribuída permitiu a introdução de um termo chamado prosumidor, produtor mais consumidor. Tá? Uma das vantagens da geração distribuída, por exemplo, é que não há necessidade de transmissão. E é muito importante falar de perdas, por quê? Porque quanto maior a distância entre o gerador e o consumidor, maiores são as perdas. E essas perdas são naturais, que é o quê? Efeito Joule, conversão da energia elétrica e térmica por quilômetro de fio, e também efeito Corona, onde é a conversão da energia elétrica e luminosa devido às conexões, a falhas de conexões, né, já nas torres, né, entre os fios. Né? Então, as perdas no Brasil, infelizmente, são altas, em torno de 15%, grandes devido principalmente à distância muito grande, porque a partir da década de 60, 70, né, as usinas hidrelétricas, em especial, foram ficando cada vez mais distantes do consumidor. Por que cada vez mais distantes? Por exemplo, a usina de Itaipu, por causa da sua capacidade hídrica, né, do seu potencial que foi aproveitado. Tá? Então, a tendência é o quê? Ao expandir a geração distribuída, é diminuir a necessidade da transmissão e também instalar pequenas centrais hidrelétricas, termoelétricas queimando biomassa, que estas estão mais próximas ao consumidor final, permitindo as perdas na transmissão e manutenção, obviamente, né, da tensão. Porque quando eu falo perda de transmissão, a tendência da tensão é cair. Né? 2/3 da energia elétrica consumida no Brasil vem das hidrelétricas, tá? Mais ou menos, e já teve uma época que era mais de 90%. Agora em torno de 2/3, aí, entre 60% e 65% mais ou menos. E tem lugares que há um conflito entre o uso da água para geração hidrelétrica versus o uso da água para transporte hidroviário, irrigação e saneamento. Principalmente no Rio Tietê, onde às vezes o poder público exige um determinado nível da montante da jusante, das montantes e das jusantes, né, porque tem várias hidrelétricas no Rio Tietê, devido à manutenção do nível do rio para fins de navegação. Porque se, por exemplo, uma usina usa água demais, ela pode, em determinado ponto sua montante, estar um nível muito baixo e impedir a passagem das embarcações, principalmente quando está bem na montante, bem lá perto da nascente, tá? Onde o nível das águas dos rios são menores. A irrigação e saneamento, podemos pensar, por exemplo, na transposição do Rio São Francisco, né, que com certeza, né, vai contribuir para a diminuição da geração de energia elétrica, por exemplo, no Rio Xingu, na usina de Xingó, que é a usina que está mais a jusante no Rio São Francisco.
Participação das matrizes energéticas elétricas, vou explicar mais para frente melhor sobre isso. Tá? Custos, impostos e subsídios. Um assunto aí bem complexo, né? Porque apesar da geração elétrica no Brasil ser uma das mais baratas, por que, o custo final para o consumidor final não é mais barato? Esse é o ponto bem complicado, né? Vamos lá. O que acontece no Brasil? Além dos impostos que nós conhecemos, né, impostos estaduais como ICMS, federais como IOF, PIS, COFINS, o Brasil possui muitos subsídios. O que são subsídios? É nada mais, nada menos que efeito Robin Hood. É você tirar do mais rico e levar para o mais pobre. É tirar de quem está sobrando e levar para quem está faltando. Podemos pensar dessa forma. Então, por exemplo, aquela energia elétrica gerada nas comunidades isoladas da Amazônia para alimentar uma população total de 2 milhões de habitantes. Mais ou menos isso. Talvez um pouco mais. Mas vamos colocar 2 milhões de habitantes, vai. Que é a soma daquelas cidades, vilas, tem mais ou menos 90, quase 100 sistemas isolados na Amazônia, que pega principalmente estados do Amazonas, em seguida Pará, Acre, Roraima, Amapá. Elas têm várias usinas queimando óleo diesel, gerando energia elétrica cara e fortemente subsidiada. O que acontece? O resto do Brasil ajuda a pagar essa conta. Existem outras situações onde nós podemos ver subsídios. Por exemplo, conta de passagem de ônibus. Em muitas cidades, né, tem isenção para idoso, desconto para estudante. Tá? Então, os outros acabam pagando por essas pessoas. Em geral, tem cidades em que tem isenção para idoso a partir dos 60 anos. Estudante, desde que mostre, né, que está matriculado na universidade ou na escola, o que seja. Então, os outros acabam pagando para ele. Então, cidades, por exemplo, como Santos, litoral paulista, que tem uma população de idosos muito grande, mesmo com as distâncias curtas, né, por se tratar de uma zona urbana não muito grande, a tarifa de ônibus lá de Santos é muito alta. Provavelmente devido à presença de uma grande isenção. Né? Muitas pessoas andando de ônibus idosas. Quase 20% da população de lá tem mais de 60 anos, que tem perfil para usar aí, né, esse subsídio, digamos, né? Essa isenção. Dando como exemplo. Aí nós podemos ver subsídios, assim, por exemplo, de caráter 100% privado. Por exemplo, nos cinemas. Se você mostrar carteira de estudante, você tem desconto. Ok. Quem vai ver filme às quartas? Então, quem vê filme sábado acaba subsidiando o estudante também que vai ver às quartas-feiras. Né? Só que na parte da energia elétrica, existem muito mais subsídios que podemos imaginar. Por exemplo, empresas de saneamento pagam menos. Tem lá comunidades, pessoas de baixa renda, famílias mais carentes, que pagam, desde que comprovando, né, pagam menos. O que mais? Empresas de saneamento, tal. Fazendas, né, empresas rurais também pagam menos. A grande desvantagem desses subsídios é que eles estimulam projetos de eficiência energética e instalação de sistemas de geração distribuída, de certa forma. Mas mesmo assim, tem fazendas que estão instalando grandes módulos fotovoltaicos, até mesmo fazendas fotovoltaicas, para permitir o uso de uma energia de melhor qualidade, com uma atenção frequência sem desregular. Porque, como falei no começo do vídeo, né, que é a questão das pontas da transmissão, porque geralmente chega uma energia elétrica muito irregular, desculpa, muito irregular na fazenda. Então, o fato de instalar módulos fotovoltaicos, por exemplo, perto das instalações, das benfeitorias, né, permite receber uma energia elétrica de melhor qualidade. Independente do custo ser mais baixo da energia elétrica, né? Aí tem o subsídio que eu falei lá principalmente atendendo comunidades isoladas da região norte do Brasil, né? Que a gente paga, né? 200 milhões de habitantes, né? Pagam um subsídio, não vou dizer, vamos fazer menos, 150 milhões de habitantes, boa parte da população brasileira, pagando para 2 milhões de habitantes, ter uma energia elétrica fortemente subsidiada, né?
Porque nas comunidades isoladas gera a 1.000, mas os caras têm que pagar 200. Quem vai arcar com os 800 restantes? O resto do Brasil. Então, o fato, por exemplo, de chegar linhas do Sistema Interligado Nacional ou também investir em módulos fotovoltaicos em comunidades isoladas, que é uma tendência, permite o quê? A diminuição da dependência desses subsídios. Mesma coisa, instalação de módulos fotovoltaicos em comunidades carentes, em casas de pessoas mais humildes. Por isso que existem também programas habitacionais de casas populares que já vêm com aqueles aquecedores solares de água para o banho, para permitir a diminuição do consumo de energia elétrica por parte dos chuveiros. Tá? E com isso, no final das contas, vai diminuindo, a tendência é diminuir cada vez mais esses subsídios. Tá? Subsídio, no caso que eu dei exemplo agora, da tarifa mais barata para famílias carentes. Tá bom? Aí também existem, né, projetos para empresas de saneamento, para fazendas, instalações, benfeitorias rurais em geral, né? Entre outras, né, que não estou lembrando agora, mas tudo isso pensando o quê? Na diminuição dos subsídios, diminuição daquela contribuição que o resto do Brasil passa, que paga, né, na conta de luz. Tá? Agora, a questão dos impostos é muito relativo, tá? Porque aí são políticas de estaduais, federais, né? Em que, claro, né, que cortando os impostos, né, benefício para todos, né, diminuição do custo final da energia elétrica, mas não é algo assim tão fácil, tá? Quando falo em custos, né, custo de geração, transmissão, distribuição, com a geração distribuída, né, corta-se a transmissão. Mas está se falando muito, né? Há uma discussão, principalmente na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em que alegam, né, que quem tem módulos fotovoltaicos, né, eles geram uma energia fortemente subsidiada. Essa é uma grande polêmica, uma grande questão também, porque houve uma promessa anos atrás, né, de cortar alguns benefícios no momento em que 15% da matriz elétrica brasileira for fotovoltaica. Mas no momento, né, não chegamos nem uma parcela disso, acho que chegamos porcamente a 2%. E mesmo assim já tem gente discutindo isso, alegando que a energia fotovoltaica é fortemente subsidiada. Tá? Há umas questões aí, né? Mais para frente, eu acho que é melhor falar em outro vídeo, que é um assunto muito mais polêmico. Tá? Mas mesmo assim, a meu ver, né, além da geração de empregos, benefícios aí por parte da geração distribuída, especial fotovoltaica, poderia ser outras também, mas fotovoltaica ela é modular, ela a, atende aí pequenas necessidades residenciais, por exemplo, né? Mas mesmo assim tem gente que quer diminuir esse poder daí dos módulos fotovoltaicos, né? Essa é a minha opinião. Mas enfim, mas independente, né? Geração distribuída, né? Diminui o custo final da energia elétrica porque não tem a parcela da transmissão, né? E diminui a participação, diminui consideravelmente a participação da distribuição, porque vai estar restrito apenas àquela energia elétrica consumida à noite, no momento que não há, obviamente, geração fotovoltaica, tá? Mais para frente eu explico com mais detalhes. E como eu falei agora há pouco, né? Aquecimento de água solar, ele, no momento, é viável apenas em projetos populares, casas populares e grandes instalações como hotéis e indústrias. Por exemplo, se eu tenho uma casa e quero colocar uma instalação de água desse tipo, não é viável economicamente, experiência própria. Fica muito caro para colocar as tubulações, colocar as instalações, enfim, para um retorno tão baixo. Custo social do chuveiro elétrico, o que é isso? O Brasil, em sua história, ela gastou muito mais para instalar toda uma rede de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica para alimentar um chuveiro. Como assim? Supondo que o custo de instalação, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica seja em torno de 3 mil, vamos supor, um valor coerente, 3 mil reais o quilowatt de potência instalada. E no caso chuveiro, né? Um chuveiro tem uma potência em torno de 5 quilowatts. Quanto você vai gastar? Na lojinha, tem lojinha que você compra um chuveiro, sei lá, mais baratinho por 50 reais. Aí você comprou um chuveiro de 50 reais com uma potência de 5 quilowatts, mas
O custo social foi muito mais que isso, foi R$ 3.000 vezes 5, em torno de R$ 15.000. Claro que você não vai usar o chuveiro o dia todo, vai usar apenas alguns minutos por dia. Só que, como falei agora há pouco, né, muitas vezes o chuveiro é usado no horário de pico. E em situações onde uma planta geradora, ou uma parte dessa planta, ela é operada apenas naquele momento, no horário de pico, e que gera uma energia elétrica mais cara também. Que é aquele negócio, né, do custo aumenta quando o uso for apenas localizado. Aí, por exemplo, invertendo, né, internalizando uma externalidade, isto é, trazendo para si um problema que era para outro. Por exemplo, você vai instalar um sistema de aquecimento solar de água para o banho. Você não vai usar energia elétrica praticamente. Existe lá aquecedor suplementar de energia elétrica, mas é outra história. O consumo não é tão alto de energia elétrica. Só em situação excepcional, no inverno, por exemplo. Aí é o seguinte, você vai gastar uma nota para instalar um sistema em casa, uma casa não muito simples, você vai gastar, sei lá, R$ 10.000 para instalar, chamar pedreiro, abrir parede e tal, detonar com o banheiro, refazer o banheiro, reformar, comprar revestimento de novo, etc e tal. Claro que o ideal é instalar, né, o aquecedor, né, toda a tubulação de água quente, aquele tubo de água verde, quando a casa está em construção, mas nem sempre isso acontece. Você vai gastar muito, será que compensa? Né? E só para terminar, esse vídeo que já está ficando longo, até a década de 80 falava em geração de energia elétrica pelo lado da oferta, isto é, investiu-se muito até a década de 80, investiu-se muito em um grande parque gerador, pensando em atrair investimentos, principalmente por parte da indústria. Só que hoje é o contrário. Hoje se instala mais essas usinas pensando numa demanda reprimida. Tá? Então, agora fala-se mais em gerenciamento pelo lado da demanda de energia elétrica. Tá? Antes, sobrava até energia elétrica, digamos, entre aspas, né? Até a década de 80. Se instalava muitas usinas e nem sempre elas estavam em plena operação, porque não tinha tanta energia, não tinha necessidade de tanta energia. Agora, os investimentos, infelizmente, têm diminuído, a meu ver, e está tendo aí, às vezes, até um desequilíbrio entre geração e consumo. Bom, vou parar por aqui, o vídeo está muito longo. Aí os próximos vídeos eu vou falar sobre outros assuntos, continuando aí esta apresentação. Até logo.